Queridos, nós vamos hoje então pensar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito importante. Por que o culto ao Senhor é um tema importante? Primeiro porque o nosso Deus nos chama a cultuá-lo. Toda a palavra de Deus há chamados, ordens, convocações do Senhor para nós louvarmos, para nós adorarmos, para nós nos reunirmos no dia do Senhor, que é o domingo, e juntos então, como povo de Deus, louvarmos e adorarmos o nosso Senhor. Primeiro porque Deus nos chama a fazer isso. Em segundo lugar, porque é algo que a gente faz bastante, né? Então, se você é cristão, se você crê em Cristo Jesus, se aquilo que você ouviu ontem, né? A fé em Cristo Jesus te justificou, então você estará todos os domingos junto ao povo de Deus cultuando ao Senhor. Por isso é importante nós estarmos pensando e refletindo sobre isso. E como o Lucas já adiantou, a Reforma Protestante trouxe uma alteração do que estava acontecendo. Isso tem a ver com esse material que eu entreguei para você. Mas segura um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai entender o que é esse monte de nome esquisito que eu coloquei aí para você acompanhar. Eu quero orar para nós iniciarmos aqui. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e depois a gente vai aprofundar na história. Quem gosta de história aqui? Então, quem gosta de história, espero que vai gostar do que a gente vai pensar aqui juntos, tá bom? Vamos orar, queridos, pedindo a bênção do Senhor. Pai de amor e de graça, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio que nós temos livremente nesta noite de orar ao Senhor, como já fizemos e agora o fazemos novamente, de cantarmos louvores a Ti, ó Deus, louvores bíblicos que vêm da Tua palavra inspirada e poderosa. E Deus, nesse momento de refletir sobre aquilo que aconteceu no passado e também, ó Deus, sobre a Tua palavra que nos direciona quanto à forma, ó Deus, de cultuarmos ao Senhor. O Senhor é dono e soberano sobre tudo na nossa vida e não é diferente com relação à nossa adoração. O Senhor nos convoca a adorar e o Senhor também, ó Deus, nos dá diretrizes para fazê-lo. É isso que nós cremos, ó Deus, e por isso que nós rogamos a Tua iluminação, a Tua bênção para nós nessa noite, para o nosso tempo aqui de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler 4 textos bíblicos com você. O primeiro deles está lá em Deuteronômio capítulo 12. Nós vamos ler 2 textos do Antigo Testamento e 2 textos do Novo Testamento que ou falam diretamente sobre culto ou trazem princípios que podem ser aplicados para essa e outras áreas da nossa caminhada cristã. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 12. Eu lerei do versículo 29 até o 32. Deuteronômio capítulo 12, do versículo 29 até o 32. Deus está aqui explicando o que vai acontecer com o povo quando eles entrarem na Terra Prometida. Se você conhece a história, Moisés foi aquele que Deus escolheu para conduzir o povo a sair do Egito, e eles estão então chegando agora à Terra Prometida, no final da vida de Moisés, e ele está preparando o povo para a entrada na Terra Prometida. E diz a partir do versículo 29, quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e o que ele odeia fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Por que esse texto é importante para a gente falar de culto ao Senhor? O povo de Deus estava entrando numa terra que estava cheia de um povo idólatra, de um povo que adorava outros deuses. E o texto diz que esse povo sacrificava os seus próprios filhos para esses outros deuses. E qual que é a tendência nossa como seres humanos quando a gente chega num lugar novo? É nós nos amoldarmos àquela cultura. Quando você conhece alguém, por exemplo, que veio de um lugar diferente do Brasil, você vai perceber que ela tem sotaque. Mas se ela passa muito tempo aqui em Jundiaí, quando ela volta para a terra dela, o pessoal vai falar, você está falando igual paulista. Porque a pessoa se amoldou. E o que o povo poderia fazer quando estivesse na terra prometida?
se amoldar à mesma forma de cultuar aos deuses pagãos. Mas aqui a preocupação de Deus não é que eles cultuassem aos deuses pagãos, mas que eles cultuassem da mesma forma o Deus verdadeiro, como os povos pagãos adoravam a esses falsos deuses. Então, Deus está dizendo, olha, adorem a mim como eu ordenei. Não adicionem coisas e nem tirem coisas da forma como vocês devem adorar a mim. Agora vamos para o texto de Isaías capítulo 29. Então vai lá para frente na sua Bíblia, nós cantamos Isaías 53, agora nós vamos ler Isaías capítulo 29. Versículo de número 13. Isaías capítulo 29, versículo de número 13. Diz assim: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O Senhor aqui está acusando o povo de Deus a adorá-lo de uma forma equivocada. Ele começa dizendo que o povo se aproxima dele com honra na sua boca. Quando o povo se referia ao Senhor, eles falavam de forma a honrar a Deus. Eles falavam de forma a elogiar ao Senhor, engrandecer o nome de Deus. Mas Deus pontua que o coração do povo estava longe dele. Deus então nos diz o seguinte, olha, vocês devem adorar conforme eu prescrevi, conforme a minha palavra. Contudo, eu estou preocupado com o coração de vocês. Que vocês estejam aqui cultuando ao Senhor, cultuando a mim, em espírito e em verdade, é o que Jesus vai dizer no Novo Testamento. Não simplesmente da boca para fora, não simplesmente cumprindo um ritual, mas cultuando de verdade. O texto também diz que o povo havia apenas aprendido e estava fazendo aquilo de forma automática, como uma máquina, apenas fazendo as coisas porque os pais faziam e eles aprenderam que era assim que deveria adorar ao Senhor. Então Deus pontua, é importante a minha palavra, mas também é importante o coração entregue a uma adoração verdadeira. Lá em Mateus capítulo 15, agora vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Queridos, aqui Jesus cita, aplicando aquele texto que nós acabamos de ler. Ele está falando com os escribas, os fariseus, os líderes religiosos da sua época, os homens que conheciam a palavra do Senhor e que conduziam o povo em adoração. Jesus diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus pontua que os fariseus, eles estavam acrescentando coisas. Eles estavam modificando coisas da sua palavra. E então ensinavam o povo que era mais importante seguir aquilo que eles haviam estabelecido do que o que o próprio Deus havia estabelecido. Os fariseus eram mestres em adicionar leis à palavra do Senhor. Se Deus havia proibido que o povo, então, trabalhasse ali no sábado, os fariseus criaram todo um sistema de regras para tentar entender o que era trabalhar. Então, você não poderia, por exemplo, andar uma quantidade de quilômetros, porque aquilo ia se perfazer em um trabalho do seu corpo. E eles começaram a criar maneiras pelas quais você poderia adorar mais e melhor ao Senhor. E Jesus está dizendo, não é isso que nós estamos procurando, não é isso que Deus quer da verdadeira adoração. Deus não quer doutrinas criadas pela mente dos seres humanos. E por último, capítulo 2 de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, eu vou ler o versículo 8 e depois os versículos 20 a 23. Colossenses 2, versículo 8 e depois o 20 ao 23. Diz assim,
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O apóstolo Paulo está colocando aqui aos colossenses e a nós, que muitas vezes as pessoas criam coisas. É o que ele diz, olha, você não pode mexer com isso, você não pode comer aquilo, você não pode tocar naquilo outro, como se esse tipo de regra e doutrina criada pelos seres humanos fosse útil contra o pecado do nosso coração. Ele diz que isso tem aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo. Mas isso é falsa humildade. Isso é um rigor ascético, sem vida, que não gera absolutamente nada. É somente o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Cristo, como ele diz no versículo 8, é que de fato é poderosa para transformar o nosso coração. Por que eu li esses textos, queridos? Porque estes e outros textos da Palavra de Deus foram textos que inspiraram os reformadores. Homens como Martinho Lutero, Ulrico Zwingli, Martin Bucer, João Calvino, a olharem para a forma como a igreja cultuava ao Senhor na sua época e perceberem que havia muita tradição humana ali. Que havia muita coisa adicionada à forma como Deus havia estabelecido que o culto deveria acontecer. Havia muita sabedoria humana, havia muita coisa do tipo, olha, você não pode comer carne nesse dia, você deve guardar esse outro dia, você deve fazer esse rito com as suas mãos, ou com essa água, ou com esse óleo, ou com essas velas, ou com esse incensário. E essas coisas que aparentemente são pomposas e gloriosas e que talvez possa trazer a algumas pessoas a aparência de que vai ser bom para a sua vida de santidade, Paulo está dizendo, nada disso serve. E os reformadores, ao verem esses textos bíblicos, percebem a necessidade de retornar a um culto baseado na palavra de Deus. Um dos pilares da reforma protestante é o sola scriptura. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra infalível de fé e de prática. O culto não é uma prática nossa? Então, de onde deve vir as bases para nós cultuarmos ao Senhor? Da palavra de Deus, é isso que os reformadores defenderam. E agora a gente vai entrar um pouquinho, queridos, na história, em pensar e perceber como esses homens aplicaram essa ideia, como eles perceberam que a Escritura estava chamando a igreja a um culto mais simples, a um culto que era restrito àquilo que a palavra de Deus havia determinado, e a um culto que tinha o seu centro na pessoa de Cristo Jesus, e não nas tradições inventadas pela igreja ao longo do século. Então, para isso, a gente precisa entender como a igreja cultuava ao Senhor antes da reforma. Ou melhor dizendo, no período da reforma ali, a igreja que não havia se reformado ainda. O povo se reunia para cultuar ao Senhor. Não acha você que só a partir da reforma protestante é que as pessoas se reuniam para cultuar ao Senhor? Elas estavam indo às igrejas. Muitas vezes, não só nos domingos, mas também ao longo das semanas. Era muito comum que no século XVI houvessem várias missas, todos os dias. E no domingo, muitas delas, às vezes 2, 3 ou até mesmo 4 missas eram feitas, eram celebradas nas igrejas. E como funcionavam então essas missas? Existiam 3 tipos de missa. Em primeiro lugar, existia a missa que era chamada de missa alta, que era aquela que era celebrada pelos bispos. O bispo era alguém que estava acima na hierarquia ali da igreja. Então, quando ele estava em uma igreja, ele normalmente pregava em grandes catedrais, ele ministrava a missa em grandes catedrais, ele era acompanhado de outros padres, de diáconos, de um ou mais corais, e toda essa missa era bem pomposa, com muitos elementos. Havia um outro tipo de missa que era chamada missa cantada. Não sei se você já
frequentou alguma igreja católica até hoje em dia, você vai perceber que a forma como muitas vezes o padre ou quem está conduzindo a missa, ele fala de uma forma meio cantada, né? Era assim também na época. Era uma missa que era celebrada por um padre acompanhado de um coral, acompanhado de um grupo de pessoas que cantavam algumas canções ali ao longo da missa. Ela é muito similar a essa missa alta que eu mencionei anteriormente, só que ela era um pouco menos pomposa porque ela era celebrada em todas as igrejas quando havia um coral ali que auxiliasse na condução da missa. Mas também havia o que nós chamamos aqui de missa baixa. Ela tinha uma estrutura similar às anteriores, porém ela era mais simples e ela era falada, ela não era cantada. Não havia necessidade de músicos, de um coral ou mesmo dessa fala cantada. Ela poderia ser ministrada apenas por um padre em uma situação onde não houvesse tanta estrutura, mas ela também era importante porque o que se pensava na época? Se pensava que a única forma de adorar ao Senhor era celebrando e participando de uma missa. E não era incomum as igrejas terem vários altares. Você poderia entrar numa igreja na Idade Média, você iria ver à frente da igreja um grande altar, mas nas laterais vários pequenos altares. Algumas igrejas até hoje mantêm isso, algumas igrejas católicas, né? Por quê? Porque em uma grande celebração de uma missa alta, por exemplo, ou de uma missa cantada, se houvessem outros padres ali, eles poderiam celebrar missas individuais, enquanto a outra estava acontecendo. E ao longo do dia, durante a semana, eles faziam essa missa baixa, essa missa falada, uma missa que não tinha sermão, uma missa muito mais simples ali. E qual que era o centro de todas essas celebrações na época antes da Reforma Protestante? O centro era a Eucaristia, a ceia, e principalmente o momento onde o padre elevava a hóstia, orava por ela, porque ali se acreditava que acontecia um milagre. Acreditava-se que naquele momento aquela hóstia se tornava de fato o corpo de Cristo e não apenas um pão. Eles acreditavam que externamente aquilo continuava como uma hóstia, mas que na sua essência, na sua substância, na sua natureza, aquilo era o corpo de Cristo. Estava então totalmente centrado naquele momento muito simbólico e muito bonito ali que acontecia, né? Eu queria acompanhar você então a pegar essa folhinha aí. Para quê? Para você olhar como funcionava a missa. Eu não sei como vocês estão acostumados aqui. Lucas, você segue Isaías 6 na ordem lá? Adoração, contrição? Então, normalmente, queridos, isso começa com contrição. Primeiro, tá certo. Então é bem calvinista. A gente vai ver isso aí. Normalmente a gente está acostumado, nos nossos cultos, alguém aqui de frente para nós, como eu estou agora, né? Alguém que conduz o povo de Deus a orar, se arrependido dos seus pecados, né? Pedindo perdão. Esse é o momento de contrição. Depois, então, nós somos chamados a adorar a Deus. Isso está entremeado com orações, com leituras bíblicas e com cânticos. Até que vem o momento que para nós é central, que é o momento do sermão, o momento da pregação da palavra. E se é um culto com ceia, então a ceia vem depois, acompanhada, né, depois do sermão, concluindo a nossa celebração. Eu quero que você olhe um pouquinho aí para como funcionava, então, uma missa. Se você fosse um mero cidadão lá do século XVI adentrando numa igreja, ali em 1517, antes de outubro, né, da Reforma, você ia ver isso aqui acontecer. Havia uma liturgia de entrada. A palavra liturgia significa serviço do povo, mas é uma palavra que se refere à estrutura, a esse rito, né, da celebração de um culto ou de uma missa. Havia liturgia de entrada. Os músicos começavam a cantar uma música, enquanto o ministro, o padre, os diáconos, o bispo, quem quer que fosse ministrar aquela missa, entrava na igreja. Enquanto isso, alguém conduzia uma litania. O que é isso? A pessoa, ela falava uma petição, uma frase, e a igreja respondia com a expressão Kyrie eleison, que é uma expressão em grego que significa Senhor, tem piedade. Tudo que tiver em asterisco aí na frente são coisas que poderiam ou não acontecer, tá bom? Não eram necessárias. Enquanto tudo isso estava acontecendo, então a música e depois essa
esse diálogo entre um ministrante e o povo respondendo, aqueles que estavam conduzindo a missa, eles iam até o altar, eles faziam uma invocação, uma bênção trinitária, entre eles, isso era inaudível para as pessoas, tá? Era uma coisa que acontecia, vamos dizer, entre eles ali na frente. Citavam o Salmo 43, citavam o Salmo 28, versículo 4, faziam uma oração de confissão e uma declaração de absolvição, eles falavam versículos dos salmos em respostas aos outros, faziam algumas orações curtas e faziam o incensamento do altar. Você talvez já tenha visto isso, o uso de incenso para jogar uma fumaça ali em cima do altar. Enquanto o pessoal está cantando, tudo isso está acontecendo lá na frente. Agora você tem que entender o seguinte, tudo isso está acontecendo com coisas pré-prontas, tá? Não ache você que tem orações aqui voluntárias, orações que a pessoa faz ali na hora da cabeça dela. Não, isso aqui é tudo pré-programado, ou seja, todas as vezes que a missa acontecia, ela acontecia da mesma forma, tá bom? E depois vinha um cântico chamado Gloria in excelsis Deo, e depois mais uma oração. Agora, essa última oração, chamada de coleta aqui, assim como a litania, aconteciam em qual língua? Latim. Agora, o Império Romano, que falava latim no Ocidente, caiu no século VI. Aqui a gente está no século XVI. As pessoas já não falavam mais latim. Ou seja, a pessoa participava de uma celebração que ela não entendia o que estava acontecendo. Ela não entendia o que estava sendo dito. Você vê aqui textos bíblicos, você vê aqui orações, cânticos, mas aquilo não fazia o menor sentido para o povo simples que não conhecia latim. Os padres, os diáconos, os bispos sabiam, mas o povo não sabia. Então entrava-se uma segunda parte desse momento da missa, que é chamada de liturgia da palavra. Perceba que há muita coisa aqui em asterisco, porque essa parte não era a parte principal da missa. Poderia haver uma leitura do Antigo Testamento em latim, poderia haver a leitura de um salmo em latim, poderia, ou acontecia, isso era o que acontecia de fato, a leitura de uma das cartas do apóstolo Paulo, um trecho, obviamente. Depois havia um que eles chamavam de sequência. O ministrante trazia um versículo de um salmo e a igreja respondia com aleluias. Poderia acontecer isso ou não. Depois vinha a leitura do evangelho. Agora essa outra parte, chamada de prônia, uma palavra francesa, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Se você olhar na nota de rodapé, você vai perceber que essa parte da missa ela acontecia somente em duas regiões, né? Ou na França ou na Alemanha, ou em regiões como a Suíça, que era de fala francesa ou de fala alemã. E é muito interessante porque é na Alemanha e na Suíça que a reforma protestante acontece. E por que isso tem a ver com a reforma protestante? Porque o prone era um serviço vernacular. O que é o vernáculo? É a língua do povo. Eram regiões onde, naquele momento da missa, havia uma parte onde o povo entendia. Havia uma parte onde a Bíblia era lida e exposta diante do povo. Havia, então, orações que eram conhecidas, ou seja, não era alguém que começava a orar daquilo que vinha na sua cabeça, né, como a gente costuma fazer, mas eram orações prontas, que eram feitas pelos vivos e pelos mortos. Essa era a teologia da época. Havia leituras de traduções do Evangelho ou das Epístolas, a recitação do credo apostólico e poderia ou não haver um sermão. Tá? Agora, como assim um sermão? Isso dependia muito daquele que era o líder da igreja. Muitos padres não pregavam sermões. A gente está acostumado com aquele que é o líder da igreja conduzir a ministração da palavra, mas isso não era costumeiro. Alguns faziam isso. Alguns expunham a palavra, outros preferiam contar a vida de algum santo ou aproveitar aquele tempo para ensinar uma doutrina da Igreja Católica Romana naquela época. Havia então depois uma instrução catequética baseada no credo, a oração do Pai Nosso, ou oração dominical, o Ave Maria, ou se não, no lugar deles, a recitação dos 10 mandamentos e avisos sobre casamento, se alguém morreu, se vai ter uma festa e avisos de forma geral.
Então agora, depois que acaba essa parte onde o povo entendia, mas de novo, isso não acontecia em todos os lugares, só acontecia em algumas regiões de fala francesa e de fala alemã, volta-se ao serviço em latim, onde poderia ou não haver um sermão, porque poderia ou não haver. Se o padre está rezando uma missa baixa, ele na frente de um altar sozinho, não vai pregar um sermão para ele mesmo. O próprio padre, ele não pregava sermões em latim, porque ninguém entendia. Então, quando havia um sermão em latim, havia um bispo pregando para outros padres que ali estavam presentes. E depois a recitação do credo niceno, um outro credo aí da história da igreja, tudo em latim. Por fim, vem a grande e principal parte da missa, que é a liturgia do cenáculo, ou a da mesa, da ceia do Senhor. Havia a preparação dos elementos no altar, com músicas e orações, mais um desses diálogos onde o ministrante fala alguma coisa e o povo responde. Havia uma grande oração de consagração dos elementos, depois uma oração de gratidão, o cântico desse hino chamado Sanctus, as palavras da instituição, que são aquelas que nós utilizamos. Você já deve ter visto o pastor Lucas conduzindo isso. Na noite em que Jesus foi traído, ele pega o pão e, tendo dado graças, o parte e diz: "Esse é o meu corpo". Por semelhante modo, ele pega o cálice e diz: "Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele, fazei isso em memória de mim". Essas são as palavras de instituição. A oração dominical novamente, um cântico de um outro hino, a comunhão do celebrante. Então, o padre, naquele momento, come a hóstia, né, e toma ali o cálice. E poderia ou não haver a comunhão dos fiéis? Sabe quantas vezes que um mero mortal como nós poderia participar da ceia? 1 ou 2 vezes por ano. E ele não participava do cálice, ele participava só da hóstia, só daquilo que simbolizava o pão, né? Depois eles lavavam os recipientes, lavavam as mãos, faziam uma oração, impetravam uma bênção, e depois havia, em alguns casos, mais uma leitura do Evangelho e mais um desses responsos, diálogos e a oração de conclusão. Perceba como era recheado, né, de coisas aqui a missa naquela época. E perceba você também que boa parte da maneira como as pessoas cultuavam era em latim. Muita gente era analfabeta, muita gente não sabia latim. E, portanto, ela poderia passar a vida toda sem ouvir um sermão, se ela não estivesse em uma região de fala francesa ou de fala alemã, e talvez mesmo numa região como essa, se o padre da sua paróquia não fosse alguém que gostasse disso ou que fosse bom nesse tipo de prédica, nesse tipo de sermão. Como que se dava então a piedade do povo? Porque nós cremos que Deus tem os seus eleitos. Nós cremos que Deus salvou pessoas naquela época. Nós cremos que Deus ministrou ao coração daquelas pessoas. Como que o povo, então, vivia? Como eu já disse, eles poderiam comungar, né, participar da ceia 1 ou 2 vezes por ano somente. Eles estavam limitados a um tipo de culto quase completamente em latim. Eles estavam totalmente reféns da ritualística sacerdotal. O que o povo fazia, de fato, naquele momento da missa? Eles apenas respondiam coisas automáticas e mecânicas, que muitas vezes eles nem entendiam o que eles estavam falando, porque estavam em latim ou até mesmo em grego, como era o Kyrie eleison. Eles estavam circunscritos à recitação de algumas orações conhecidas ao longo da ministração. O que a igreja percebeu? Que um povo participando de um negócio que demorava muito, você percebeu o quanto de coisa tinha aqui? Imagina quanto tempo demorava uma celebração dessa, né? O pessoal que reclama aí, Lucas, de um culto de 1h30, 2 horas, imagina o tempo que isso aqui demorava, né? Então, o que o povo começava a fazer? Ficava meio angustiado ali, né? Começava a conversar, começava a desrespeitar aquele momento. Então, o que a igreja fazia? Dava para as pessoas que conseguiam ler, que tinham alguma condição de ler, materiais na língua delas, mas quais materiais? Os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, o Ave Maria e o Credo Apostólico. Para que eles, ao longo da missa, enquanto o padre está lá falando um monte de coisa em latim, eles ficassem repetindo aquilo como uma forma de também cultuarem ao Senhor. E como eu disse, eles estavam numa região onde havia essa pregação na sua língua, eles eram muito privilegiados, ainda que muitas dessas pregações contivessem doutrinas contrárias
a palavra do Senhor. O que acontece então? Como você sabe, lá em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, ele afixa as 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg. Mas, por 3 anos, não houve nenhuma mudança no culto da igreja alemã. Lutero continuou fazendo exatamente isso que nós vimos aqui. Até que Lutero começa a questionar não só algumas doutrinas relacionadas à salvação, como vocês viram ontem, mas a também perceber que muito daquilo que estava sendo feito ali na missa ou no culto estava de forma diferente do que a Bíblia prescreve, do que a Bíblia apresenta como uma coisa que deve ser feita. Ele então publica um escrito chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, onde ele ataca os vários sacramentos. A igreja defendia que haviam 7 sacramentos, como ainda a Igreja Católica defende hoje, e Lutero diz que não são esses os sacramentos da palavra do Senhor, os sacramentos são a ceia e o batismo. Ele também ataca a privação dos leigos ao cálice. Ele diz por que as pessoas que não são os padres devem só comer a hóstia? Por que eles também não tomam aquilo que é o símbolo do sangue de Cristo? Né? E também ele ataca essa visão que é chamada de transubstanciação, de que há um milagre onde a hóstia e o cálice se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Lutero diz, nada disso está na Bíblia. A Bíblia apresenta que as pessoas devem comungar dos 2 elementos, do pão e do cálice. Que a ceia e o batismo somente são sacramentos, meios de graça. E também que a ceia, ela não é esse milagre que transforma a natureza do pão e do cálice. Mas a primeira pessoa que conduz um culto em alemão completamente não foi Lutero. Foi um homem que ficou no lugar de Lutero enquanto Lutero estava no castelo. Se você conhece a história de Lutero, Lutero vai até um tribunal onde ele é condenado, mas antes dele ser morto, um príncipe ali da região que era parceiro de Lutero o sequestra, mas não para fazer mal para ele, mas para protegê-lo da perseguição da igreja, da perseguição do império. Ele fica um tempo recluso num castelo, se protegendo ali da perseguição. E o cara que fica no lugar dele lá na igreja em Wittenberg, chamado Andreas Karlstadt, ele então começa a cultuar a Deus em alemão, né? Todo o culto sendo feito em alemão. Quando Lutero volta para Wittenberg, ele não concorda muito com as mudanças que esse rapaz aí tinha feito, né? E Lutero então ele passa a pensar e a estabelecer um culto que ele entende ser mais bíblico e mais organizado. E o que Lutero contribui para o que nós entendemos como culto reformado hoje? Primeiro, a valorização da pregação da palavra. Enquanto naquela época a pregação da palavra era uma coisa que podia ou não acontecer no culto, imagine isso, você vir num culto e não ter pregação. Lutero fala, não, isso é essencial. Deve haver exposição das Escrituras. Porque é a palavra de Deus que transforma corações, é a palavra de Deus que nos instrui a como nós devemos viver a nossa vida, é a palavra do Senhor que custou caro a profetas e apóstolos, que Deus inspirou pelo seu Santo Espírito, então deve haver pregação da palavra. Lutero coloca isso como algo que é essencial ao culto. Não pode haver culto sem pregação da palavra. E aqui há uma mudança muito grande entre o que acontecia antes. Lembra que eu disse que um padre poderia ir até um altar sozinho e oferecer uma missa a Deus? Tinha pregação naquilo? Não tinha. Mas o que era essencial para uma missa acontecer? Ceia. Lutero disse, não, a ceia vai acontecer no culto de domingo. Agora, nos cultos durante a semana, não precisa ter ceia, mas o que tem que ter no culto? Pregação da palavra. Ele coloca isso como algo inegociável. A ceia deveria ser celebrada somente no dia do Senhor, somente aos domingos, e durante a semana, então, haveriam reuniões de culto ao Senhor, onde haveria oração, haveria cânticos e haveria pregação da palavra. Mas é só em 1526, então quase uma década depois, que Lutero ele publica o que é conhecido como missa alemã, perceba que ainda se mantém o nome de missa, né? Para esse culto que tem toda a liturgia em alemão. E eu queria então que você olhasse aí para o seu material, para a gente olhar um pouquinho como que era o culto lá de Lutero, lá na Alemanha, né?
na cidade de Wittenberg e em outras cidades que foram impactadas pela reforma alemã. Está escrito aí, anexo, ou melhor, Liturgia dos Reformadores, né? Liturgia de Lutero, Missa Alemã. Lutero foi um grande conservador no que diz respeito a mudanças no culto. Você vai perceber quando a gente falar de outros dois reformadores aqui. Ele tem muita coisa ainda da forma como a missa era conduzida na época dele. O culto começa com um salmo cantado ou com um hino cantado. Depois, a repetição dessa frase, Kyrie eleison, 3 vezes. Senhor, tem misericórdia. Há uma oração curta, chamada de coleta. Depois, a leitura de uma das epístolas, o cântico de um hino, a leitura do evangelho, a recitação do credo apostólico e aí sim, o sermão. Após o sermão, a oração do Pai Nosso, a oração dominical, e nos cultos de domingo, quando havia ceia, então continuava a liturgia com uma exortação. O que era essa exortação? Era aquelas palavras, né, que muitas vezes a gente fala até hoje. Olha, você deve olhar para o seu coração, analisar a sua vida, orar ao Senhor antes de você participar dos elementos, antes de você participar da ceia. As palavras da instituição, como estão nas Escrituras. Lutero ainda mantém a elevação dos elementos, não em caráter de adoração, como acontecia na Igreja Católica, mas ele mantém essa ritualística, a distribuição dos elementos enquanto se canta um hino, depois então da comunhão, o cântico de um outro hino, mais uma oração e a bênção. Parece muito com o nosso culto, na verdade, a coisa que já fica muito similar à forma como a gente começa os nossos cultos. A gente talvez não tenha tantas dessas coisas, né, como recitação do credo ou a oração do Pai Nosso em todos os nossos cultos, mas a estrutura já fica muito mais simples e muito mais semelhante àquilo que nós temos praticado. Como eu havia dito, Lutero é muito conservador com relação aos demais reformadores. Ele mantém a base da missa cantada. Se você for em algumas igrejas luteranas, ainda hoje você vai achar que você está numa igreja católica. Porque o pastor da igreja, ele, às vezes, nem todos os pastores, mas alguns deles podem ministrar o culto dessa forma meio cantada, né? Então Lutero mantém isso, porque quando ele decide utilizar-se de uma base para estabelecer o culto da sua igreja, ele pega a missa cantada, que não era nem aquela missa alta e pomposa, mas também não era aquela missa baixa e falada. Ele pega essa que é o meio termo, vamos dizer assim, aquilo que era mais comum nas igrejas da sua época, para basear a sua reforma no culto. E o que Lutero faz então? Primeiro, ele tira tudo aquilo que conflita com a fé evangélica. Tudo aquilo que ele entende que é contrário às Escrituras, ele retira do culto. Mas aquilo que ele não acha contrário às Escrituras, o que ele faz? Ele mantém. Por isso que eu disse que ele é conservador. Ele não quis fazer uma grande revolução. Ele falou, isso aqui não é contrário à Bíblia, então vamos manter aqui. Por isso que você, até hoje, numa igreja luterana, você vai ver velas, você vai ver alguém paramentado com vestes litúrgicas, e você vai ver um pouco da ritualística e do cerimonial que acontecia nas missas católicas da sua época. Com relação à música, Lutero é alguém muito importante, porque quando ele vê a forma como o culto acontecia, as músicas eram cantadas em grego, em latim, e as pessoas não entendiam o que estava sendo cantado. Então Lutero ele fala, nós precisamos criar hinos, criar cânticos em alemão, é a língua do povo, para que o povo possa participar também do canto. Lutero mantém os corais, então há momentos na liturgia de Lutero onde só um coral é que canta as canções, mas ele teve esse esforço, ele juntamente com outros, para criar hinos e cânticos que poderiam ser conduzidos juntamente com o povo. E com relação à pregação, como que Lutero pregava? Ele mesclava 2 formas de pregação. Nos cultos dominicais, ele utilizava-se do texto do lecionário. Não sei se você já ouviu falar de lecionário, calendário litúrgico. A Igreja Católica ainda mantém isso, e algumas igrejas protestantes, como a luterana e a anglicana, mantêm isso. É uma forma de dividir a Bíblia
em 9 anos. Então, textos bíblicos diários para você ler quase a Bíblia toda em 9 anos. E existem textos específicos para os domingos, e que esses textos nessas igrejas são os textos bases para a liturgia e base também para a pregação. Isso acontecia na época e Lutero mantém isso nos cultos dominicais. Mas nos cultos durante a semana, Lutero ele então decide pregar livros da Bíblia sequencialmente, para ensinar o povo então a palavra de Deus de forma sequencial. Mas como eu disse, Lutero fez isso quase uma década depois das 95 teses. Foi só aí que houve mudanças significativas ali na sua região. Muito antes, 2 anos apenas depois da reforma alemã acontecer, das 95 teses, um homem chamado Zwinglio, Ulrico Zwinglio, lá em Zurique, na Suíça, ele já começa a modificar algumas coisas do culto. Antes mesmo de Lutero, antes mesmo desse outro companheiro de Lutero lá na Alemanha. O que ele faz? No início de 1519, ele era um padre de uma igreja que até então não havia se reformado na sua região. A reforma acontece na Suíça só em 1522, mas ele já havia lido as Escrituras, refletido sobre elas, era um estudioso da palavra de Deus e percebeu que as doutrinas da igreja estavam em contraste, em contraponto à palavra do Senhor. E o que Zwinglio começa a fazer? Naquele momento do prone, naquele momento da pregação na língua do povo, ele abre em Mateus capítulo 1 e começa a pregar sequencialmente o Novo Testamento. Ele abandona o lecionário, abandona essa forma de pregar a Bíblia que era baseada em textos diversos e desconexos ao longo do calendário litúrgico. Ele decide pregar a Bíblia de forma sequencial, desde o começo do Evangelho de Mateus até o final do Novo Testamento. Lá em 1523, ele começa a questionar algumas partes da missa, que ainda era chamada assim. Ele começa a perceber que a oração que era feita para a consagração dos elementos tinha um problema, porque essa oração tratava a ceia como uma oferta a Deus. Agora, o que a ceia representa, queridos? Não é a nossa oferta a Deus, não é verdade? É a oferta que Deus fez por nós na pessoa de Cristo Jesus. Zwinglio fala, eu não posso oferecer isso como uma oferta para Deus. Aquela oração também dizia que aquilo era um sacrifício oferecido para o Senhor, porque havia o entendimento de que Jesus estava novamente sendo sacrificado no momento da ceia. Zwinglio fala, isso está errado. Eu não posso fazer esse tipo de oração. E ele então decide abandonar completamente aquela oração e fazer uma oração própria que ele havia criado e entendido que era propícia para aquele momento. Mas tudo ainda acontecia em latim, com exceção do sermão que era feito em alemão. Em 1525, aquela cidade, a cidade de Zurique, já havia sido completamente reformada, já não era mais entendida como vinculada a Roma, vinculada ao Papa, e Zwinglio então propõe um culto completamente em alemão. Então perceba que Lutero é 1526 e Zwinglio é 1525, um pouquinho antes aí de Lutero. Enquanto Lutero baseou-se na missa cantada para estabelecer a estrutura do seu culto, retirando aquilo que ele entendia que não era bíblico, Zwinglio se baseia apenas no prone, apenas naquele serviço vernacular que acontecia dentro da missa na sua região. E é por isso que o culto de Zwinglio é diferente do culto de Lutero. Abre aí no material que eu dei para vocês e vamos dar uma olhadinha na liturgia de Zwinglio. Ela é bem simples. Você vai perceber orações gerais. O que são essas orações gerais? São orações iniciais de adoração, de convocação, de invocação. Depois, uma oração pela iluminação do Espírito Santo para ouvirmos e entendermos a palavra. Uma grande oração de intercessão, onde ele intercedia pela igreja, pelos governantes, pelos doentes, de forma geral por vários assuntos. A oração do Pai Nosso. A leitura bíblica, que era a base para o sermão, confissão de pecados e uma oração por perdão. E acabou o culto de Zwinglio. Mas cadê a ceia?
Lembre-se que ele baseou-se apenas naquela pequena parte dentro da missa. Para Zwinglio, isso é interessante, porque Zwinglio ele entende a ceia de forma diferente de Lutero. Lutero ainda entendia que o corpo de Cristo se fazia presente na ceia. Ele não acreditava no milagre da transformação dos elementos, mas ele acreditava que, de alguma forma, quando você comesse aquele pão e bebesse daquele cálice, você, de alguma forma, se alimentava do corpo e do sangue de Cristo. Zwinglio diz, negativo. A ceia é somente um memorial. Nós estamos somente lembrando, rememorando algo que Jesus Cristo fez na cruz. E por isso, Zwinglio não valorizava tanto assim esse momento. E Zwinglio estabelece que a ceia deveria acontecer 4 vezes no ano. Você fala, nossa, é muito pouco, né? Mas quantas vezes a pessoa participava da ceia antes da reforma? 1 ou 2 vezes, né? Então 4 vezes já é o dobro, ou 4 vezes mais, né? Dependendo se na sua região fosse 1 vez só por ano. Então estava muito bom, né? O pessoal lá da cidade achou muito legal essa ideia. 4 vezes por ano a gente vai participar da ceia, não só da hóstia, né? Mas agora do pão e do cálice. E nós vamos ter o nosso culto muito simplificado, muito rápido aí, com a centralidade no sermão. Perceba de novo a centralidade aí da pregação da palavra do Senhor. Zwinglio ele foi muito mais radical do que Lutero. Ele corta, vamos dizer assim, quase tudo ali do culto. E uma coisa muito interessante é que Zwinglio era um músico. Ele tocava vários instrumentos. Você achou música aí no culto de Zwinglio? Olha aí na liturgia, tem música? Não tem, né? Mesmo sendo músico, ele tirou a música do culto. Zwinglio entendia que música, e esse é um entendimento, obviamente, equivocado de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos chama a cantar ao Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos mandamentos sobre isso. A própria igreja lá em Atos, eles cantavam canções ao Senhor, mas Zwinglio entendia que a música poderia atrapalhar as pessoas de prestar um verdadeiro culto espiritual. No fim, a influência de Zwinglio era uma influência muito mais individualista, uma influência muito mais racionalista, que era algo muito em voga na época, né, por conta ali do humanismo, e ele então entendia que não precisa de nada. Não precisa de imagens, porque isso é antibíblico, você não precisa de música, você não precisa de nenhum ato ritualístico ou cerimonial. A coisa é bem racional, a coisa é bem intelectual para Zwinglio. Então ele é bastante minimalista com relação ao culto. Mas talvez você possa pensar assim, bom, quando eu vou para uma igreja presbiteriana, ou quando eu vou para uma igreja batista reformada, eu não vejo nem o que Lutero faz e nem o que Zwinglio faz. Eu não vejo um culto tão minimalista assim, sem música, sem ceia do Senhor, mas também não vejo toda aquela pompa, né, que Lutero de alguma forma ainda mantém no seu culto. Então, de onde vem o culto reformado? Não sei se você sabe, mas quando a gente fala de reforma protestante, nós normalmente falamos sobre Lutero, falamos sobre Calvino, falamos sobre todo esse pessoal, né? Mas existe uma diferença entre a tradição luterana e a tradição que é chamada de reformada, ou a tradição que é chamada de calvinista. E por isso, quando a gente fala de culto reformado, a gente está falando de um culto que descende dessa tradição mais suíça, mas que não começa necessariamente aqui com o Zwinglio, mas com outro homem, que é aquele que depois vai influenciar João Calvino, e por meio da Academia de Genebra, uma escola, tipo um seminário, que é criada ali em Genebra, se espalha por várias partes do mundo onde a fé reformada chega. E esse homem é Martin Bucer. Antes de Lutero e antes de Zwinglio, perceba, Martin Bucer é pioneiro nesse sentido, antes mesmo de Lutero e de Zwinglio, ele propõe um culto em alemão em 1524. Então, Lutero 26, Zwinglio 1 ano antes e Martin Bucer 1 ano antes ainda. Então, percebam que eles são independentes entre si na tentativa deles de reformar a forma como o povo deveria cultuar ao Senhor. Lutero baseou-se na missa cantada. Zwinglio só naquela pequena parte chamada de prone, onde haviam orações e pregação. Martin Bucer, ele se baseia na missa falada.
ele fica no meio termo entre os dois. Uma missa onde havia cânticos, mas ela não tinha aquela forma de falar cantada e não tinha toda aquela pompa e aqueles elementos cerimoniais que havia na missa cantada. O que ele herdou, naquele ano, antes de Bucer, houve um outro homem chamado Diebold Schwarz, já havia tentado então traduzir essa missa baixa para o alemão. Ele herdou esse tipo de culto quando ele se torna pastor ali naquela cidade, a cidade de Estrasburgo, mas ele também sente falta de uma coisa muito importante. Na missa falada, o que não tinha? Sermão. Então Bucer fala, não, precisa haver um sermão. E ele então introduz a questão do sermão ao culto ali da cidade de Estrasburgo. E Bucer faz coisas muito importantes no que diz respeito à reforma do culto. Primeiro, ele mantém a ceia vinculada ao restante da liturgia. Se você se lembra, toda a missa havia ceia, né? Ainda que o povo não participasse, mas ela estava sempre presente ali. Lutero a mantém só no domingo. Zwinglio, ele faz 4 vezes por ano, porque ele não valoriza aquilo. E Bucer diz, não, o verdadeiro culto ao Senhor, que é convocado pela palavra de Deus, acontece no domingo e por isso ele deve ter ceia. Então, lá em Estrasburgo, a ceia, assim como lá depois, né, Lutero faz isso posteriormente a Bucer, acontece todos os domingos, mas os cultos semanais, né, ao longo da semana, não havia necessidade de ter a ceia. Ao basear o seu culto na tradução da missa falada, ele não se utiliza de corais. Então, há uma grande diferença já naquela época, se você entrasse na igreja de Estrasburgo e na igreja de Wittenberg. Na igreja onde Martin Bucer era pastor em Estrasburgo, você não tinha corais. Quem que cantava então? A igreja. O povo, a congregação, os crentes cantavam ao Senhor. Lá em Wittenberg, na igreja de Lutero, muitas canções eram cantadas somente pelo coral. Ele então valoriza o canto congregacional. Já deve ter ouvido falar sobre isso, que a igreja reformada é uma igreja que valoriza o povo todo cantando ao Senhor. A equipe que está à frente, que pode ser chamada de equipe de louvor, equipe de música, né? Ela está apenas conduzindo, auxiliando o povo a cantar ao Senhor, porque toda a igreja está cultuando ao Senhor. A missa, sabe como que ela era ministrada? Ela era ministrada assim, ó, de costas, né? Por quê? Porque aquele que estava ministrando entendia que ele estava fazendo isso ao Senhor, e havia então ali o altar, havia ali as imagens, né? Havia ali um crucifixo, então ele fazia aquilo virado para as imagens, não para o povo. E agora, na liturgia reformada, aquele que está ministrando está virado para o povo, não porque ele está fazendo isso para o povo, mas porque ele está auxiliando o povo a todos juntos adorar ao Senhor. E ele então retira completamente, Martin Bucer retira completamente os cerimoniais. Não há velas, não há vestimentas litúrgicas, não há toda aquela ritualística que havia sido mantida por Martinho Lutero. Ele é aquele primeiro que substitui a palavra altar e sacerdote por mesa e ministro. Não se faz mais a ceia no altar, porque o que se faz no altar? Sacrifício. Se a ceia não é um sacrifício, então a gente faz ela em uma mesa, porque ela é uma refeição espiritual. E aquele que está à frente não é o sacerdote. Porque o que era o sacerdote no Antigo Testamento? Era aquele que oferecia o sacrifício. Era aquele que era o intermediário entre Deus e as pessoas. Mas agora, qual é o único intermediário entre Deus e os homens? Cristo Jesus, o único mediador. Então não se chama mais de sacerdote, e se chama de ministro. É Martin Bucer, então, que começa aquilo que nós poderíamos chamar de o culto reformado. E é ele que, então, e eu caminho aqui para a minha conclusão, influencia Calvino e os demais que são chamados depois de reformados. Vamos olhar, então, a liturgia de Martin Bucer. É a última que você tem aí, na sua última folha. Ela é um pouquinho mais completa, né, do que a de Zwinglio, mas um pouco menos cerimonial que a de Lutero. E ele começa, por isso que eu disse, né, que a liturgia que começa com confissão é bem reformada, porque ele começa com confissão. Depois há uma palavra de absolvição. O que era isso? É a citação de um texto bíblico que fala sobre o perdão de Deus. Por exemplo, a 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Esse e outros versículos eram utilizados
nessa sessão. Depois havia o canto de um salmo ou de um hino, havia uma saudação, que era o Senhor esteja com vocês, uma oração por iluminação, o canto de um outro salmo, a leitura do Evangelho e um sermão. Os sermões dominicais eram baseados no Evangelho e os outros textos das Escrituras eram expostos em outros dias da semana. Isso era muito comum na época, tá, queridos? Em todos os lugares, sejam católicos ou protestantes, havia sempre esse culto, né, ou a missa, no caso dos católicos, diariamente. A vida era muito diferente da nossa hoje, né? O povo tinha esse tempo de estar ali, às vezes até mais do que uma vez por dia. E então, depois da leitura do Evangelho, o sermão. Após o sermão, havia então a celebração da ceia, uma exposição do que significava a ceia do Senhor, uma exortação à fé, reverência e gratidão ao cear, a recitação do credo apostólico ou o canto de um salmo ou um hino, mais uma vez essa saudação, aquela grande oração de intercessão que também Zwinglio fazia, a oração do Pai Nosso, as palavras da instituição, um chamado para crer naquilo que eles fariam naquele momento e louvar ao Senhor, distribuição dos elementos, a comunhão, o hino ou um salmo, uma oração de gratidão, a bênção e a despedida. Também muito similar à forma como nós hoje construímos, né, o nosso culto, a nossa liturgia. Então, Martin Bucer é aquele que, de certa forma, estabelece o que é entendido como o culto reformado. E de onde ele tira tudo isso? Daqueles textos bíblicos que nós lemos, de que a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática e, portanto, de culto. Ele mantém, de certa forma, uma estrutura que acontecia naquela época, porque o grande problema não está na estrutura. A grande questão não está se a gente ora ou canta uma coisa depois do outro. Não, a gente aqui não está discutindo se está certo começar com uma oração de confissão, ou com uma oração de adoração, ou com uma oração de intercessão, ou se nós devemos cantar um cântico antes de ler a Bíblia, ou ler a Bíblia antes de cantar um cântico. Mas o importante é esses elementos. Perceba o que ele mantém aqui dentro da sua estrutura de culto. Orações, cânticos, leitura da palavra, exposição da palavra, os sacramentos, né, no caso da ceia e no caso de batismos, quando havia o batismo, né, e também aquilo que a própria palavra de Deus apresenta como as ofertas e os dízimos, né, a gente vê isso lá no livro de Atos, a gente vê votos a Deus, né, quando a pessoa ali, diante da comunidade, professa a sua fé em Cristo Jesus e ela faz um voto ali de que ela pertence ao Senhor e de que Jesus Cristo é o Deus da vida dela. Então todos esses elementos que estão no Novo Testamento são mantidos dentro do culto. E aqueles elementos que não estão no Novo Testamento, eles são retirados do culto ao Senhor. Calvino herda toda essa influência porque ele, de certa forma, faz um estágio com Martin Bucer lá em Estrasburgo. Ele fica um período ali naquela cidade para estudar e Martin Bucer dá a ele uma igreja de fala francesa para ele ser o pastor, porque Calvino falava francês e não alemão, como era o caso de Bucer. E ele então aprende isso, ele traz isso para Genebra, e a contribuição de Calvino com relação ao culto se dá no conteúdo das canções. Você vai perceber que no culto de Martin Bucer há muitas citações, apontamentos para cântico de hinos. Né? Que hinos que eram esses? Eram aqueles mesmos hinos que eram cantados na Igreja Católica, né? Os Santos, o Agnus Dei, o Gloria Excelsis Deo e outros, que eram traduzidos para o alemão. Mas Calvino ele fala assim, nós deveríamos cantar mais a palavra do Senhor. Nós deveríamos dar mais ênfase em cantar o texto bíblico. Então o que Calvino e outros que o auxiliaram ali, porque Calvino não era um músico assim tão proeminente como era Zwinglio, o que eles fizeram? Eles pegaram os 150 salmos e musicaram esses 150 salmos. E eles pegaram também 4 textos do Novo Testamento e musicaram esses textos, 3 textos do Antigo Testamento e mantiveram apenas 8 canções dessas tradicionais que a igreja estava acostumada a cantar. Então, vamos dizer, o inário da igreja de Genebra, da igreja quando Calvino retorna lá para a Suíça, né, e volta a estar à frente da igreja de Genebra, era um inário com 165 músicas, sendo 150 delas os salmos
e mais outras canções que envolviam textos do Antigo, do Novo Testamento e também esses hinos tradicionais. Futuramente, são os puritanos na Inglaterra que vão retirar qualquer outro tipo de cântico. Eles vão cantar somente os salmos. Isso se mantém nas igrejas reformadas até o século XVIII, onde então há o retorno do cântico de outros hinos que não os salmos à liturgia do povo de Deus. E basicamente, então, a reforma, queridos, ela estabeleceu duas tradições de culto. Uma tradição luterana e uma tradição reformada. Na tradição luterana, eles mantêm o que é chamado de princípio normativo de culto. O que significa isso? O que não é proibido pela Escritura é permitido. Então, essa é a ideia de Lutero. Vela é proibido pela Escritura? As vestes litúrgicas, todo o cerimonial é proibido? Não, não é proibido, então a gente pode fazer. A visão reformada ela é diferente da visão luterana. A visão reformada, que ficou conhecida como o princípio regulador do culto, os luteranos são o normativo, né? A visão reformada é o regulador, o princípio regulador do culto, diz que só é permitido o que é prescrito nas Escrituras. Ou seja, se não está na Escritura, eu não devo fazer. Eu não devo adicionar tradições humanas àquilo que Deus não ordenou para a forma como nós devemos adorá-lo. É por isso, então, que as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas, elas costumam ter um culto mais simples. Não tão minimalista como diz o Zwinglio, porque o Zwinglio retirou coisas que a Bíblia apresenta como partes do culto ao Senhor, que é o caso dos cânticos, por exemplo, mas se mantém somente aquilo que as Escrituras apresentam como partes do culto. É claro que muitas coisas não estão nas Escrituras, como o uso de microfone, o uso de cadeiras, o uso de telão ou um copo de água aqui para o pregador não ficar com a boca seca. Mas isso era entendido pelos reformadores como circunstâncias de culto e não como elementos de culto. Qual que é a diferença? Elementos de culto são aquilo que é determinado pela palavra de Deus. Cânticos, orações, leitura da palavra, os sacramentos. Agora, aquelas coisas que auxiliam no culto, como um ventilador, uma água, né, um instrumento, essas são circunstâncias para você poder orar, para você poder ler a Bíblia, para você poder orar, para você poder cantar ao Senhor. Se não tivesse luz elétrica aqui, a gente não ia conseguir ler a Bíblia. A gente ia ter que fazer o culto mais cedo, né? Então, como a gente faz o culto mais tarde, a luz nos auxilia nesse sentido. Então, essas são circunstâncias que não são proibidas pelas Escrituras, nem prescritas por elas, mas que elas não têm caráter religioso. E essa é a coisa importante. O grande problema é quando a gente cria circunstâncias com caráter religioso, como são vestes litúrgicas, velas e cerimoniais. Os reformados entendiam que a gente não pode adicionar nada com caráter religioso. O ventilador, a luz, o microfone não tem caráter religioso para nós aqui. São apenas circunstâncias para nós cultuarmos ao Senhor. Para concluir, queridos, eu quero resumir a contribuição da Reforma Protestante no culto em 4 coisas, e eu quero apenas citá-las. Primeiro, a Reforma defendeu que orações, cânticos, a leitura e a exposição da palavra deveriam acontecer na língua do povo. O povo deveria entender o que estava acontecendo, não só porque eles deveriam saber o que estava sendo dito, mas porque eles deveriam participar daquilo. Quando nós falamos amém para a oração daquele que conduz aqui na frente, ou daquele que faz a oração aí no meio do povo, eu posso falar amém porque eu entendi o que foi dito e eu concordo com aquilo que foi dito. Eu posso ler a palavra, eu posso cantar ao Senhor na minha língua, eu posso ouvir e entender o sermão e ser impactado por aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Então, a primeira a contribuição da reforma é o culto na língua do povo. A segunda contribuição é a ênfase na exposição da palavra. Enquanto antes a ênfase era somente na ceia e algo que era feito somente pelos celebrantes que comungavam sozinhos ali, agora o culto reformado, o culto protestante tem a ênfase também na palavra do Senhor. A palavra do Senhor lida e pregada é o centro do culto, porque ali se expõe Cristo, a sua graça, a sua morte e ressurreição e a salvação que nos é dada pelo Senhor. Uma das confissões de fé reformadas dizem que a pregação da palavra é a palavra de Deus, é a voz do Senhor, é a vox Dei. Quando um pregador vem aqui à frente e expõe com fidelidade as Escrituras, é Deus falando através da vida dele
pelo Espírito Santo do Senhor. Então a segunda contribuição, ênfase na exposição da palavra. Terceira contribuição, a participação do povo na ceia e nos cânticos. Quem participava da ceia? Só o sacerdote, o celebrante. E quem cantava? Só o coral. Agora quem participa da ceia e quem canta? Todo o povo de Deus. Todo mundo está junto, participando do culto ao Senhor. Então a terceira contribuição da reforma, participação do povo na ceia e nos cânticos. E por fim, a última contribuição da reforma protestante ao culto é a retirada de tudo aquilo que era antibíblico. Na visão dos luteranos, tudo aquilo que era antibíblico, e na visão dos reformados, tudo aquilo que era antibíblico e que também não estava prescrito pelas Escrituras Sagradas. Então, um culto que tem o foco no sola Escritura. Aquilo que a palavra de Deus determina é a forma como eu devo cultuar ao Senhor. Queridos, essa foi a minha exposição nessa noite. Eu espero que tenha sido elucidativa quanto à reforma protestante no que diz respeito ao culto. Muitas informações históricas aí, mas o que nós podemos perceber é que os reformadores tinham a mente e o coração cativos à palavra do Senhor e queriam destacar a centralidade dessa mesma palavra e do Cristo que ela proclama, que ela revela como centro do culto, como centro da adoração ao Senhor. Quando você retornar aqui, em outros momentos da sua vida, e eu espero que você faça isso por muitas vezes, para cultuar ao Senhor, lembre-se de que Deus te chamou para isso, de que Deus estabeleceu como Ele deve ser adorado, e de que quando o povo adora em espírito e em verdade, com todo o seu coração, da forma como Ele prescreveu aqui na sua palavra, Deus se alegra do seu povo e Deus está presente com o seu povo, recebendo o louvor e a adoração de cada um de nós como povo reunido ao Senhor. Posso orar mais uma vez, queridos? E depois então eu passo a palavra para o pastor Lucas. Pai de amor, nós damos-te graças, Deus, pelo privilégio que nós tivemos nessa noite de refletir de acordo com a tua palavra, naquilo, Deus, que o Senhor apresenta como a forma de cultuar a ti mesmo, Deus. Que o Senhor conserve no nosso coração o zelo por um culto que está de acordo com a tua palavra. Que nós valorizemos, ó Deus, o canto comunitário, que nós cantemos com todo o nosso coração ao Senhor quando o povo teu, Deus, se reúne neste lugar e nas igrejas espalhadas por sobre a face da terra. Que nós cantemos com todo o nosso coração. Que nós valorizemos, ó Deus, a leitura da palavra. Que nós valorizemos a exposição da palavra, ó Deus, porque ela é feita de forma que a gente entende, Senhor, de forma que a gente pode dizer amém, podemos ser tocados pelo Senhor, refletirmos a nossa vida. E que nós valorizemos, ó Deus, sobretudo, o conteúdo dessa palavra, o conteúdo dos cânticos, que é o Senhor, o Cristo morto e ressurreto por nós. E é em nome dele, Deus, que nós oramos agradecidos. Amém.